Você já percebeu como a verdade só é valorizada quando já é tarde demais? Como aqueles que tentam alertar os outros são ignorados, ridicularizados e, no final, acabam provando que sempre estiveram certos. Hoje, você vai entender por que tantas vezes a sabedoria é rejeitada, como a ilusão cega as pessoas, e por que aqueles que zombaram de você agora desejam desesperadamente te ouvir. Antes de continuarmos, quero que você faça 3 coisas muito importantes agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você nunca mais vai perder conteúdos que abrem sua mente e te preparam para estar sempre 10 passos à frente. E mais, quero que você comente agora mesmo. A verdade sempre esteve do meu lado. Esse simples comentário não é só um texto. É uma afirmação poderosa de que você não será mais silenciado, nem desacreditado. Hoje, a verdade está do seu lado. Agora se prepare, porque o que eu vou te contar pode mudar sua visão sobre tudo. A verdade tem um jeito cruel de esperar pacientemente no canto da sala, ignorada, subestimada, zombada, até que um dia, sem aviso, ela se levanta e exige ser reconhecida. Você tentou avisar, você tentou mostrar os sinais, apontar os erros, alertar sobre os perigos. Mas, em vez de ouvirem, preferiram rir, preferiram descartar seus avisos como paranoia, pessimismo ou exagero. E por quê? Porque aceitar a verdade significaria ter que mudar, e mudar dói. Então era mais fácil te chamar de louco do que encarar o inevitável. Mas o tempo não tem pressa, e a realidade não se curva à conveniência de ninguém. Um a um, os eventos se desenrolaram exatamente como você previu. A traição aconteceu, a mentira veio à tona, o negócio desmoronou, o relacionamento revelou sua podridão oculta. E agora, aqueles que zombaram de você encaram o espelho e veem o rosto do próprio erro. O silêncio pesa. O arrependimento sufoca e o gosto amargo da culpa se instala na boca. Mas não há mais nada que possam fazer. A verdade, aquela que ignoraram, finalmente cobrou seu preço. E você? Você não precisa dizer "eu avisei", porque a prova está diante deles, inegável, inescapável. Cada olhar de vergonha que lançam na sua direção é um reconhecimento mudo de que estavam errados. Mas o mais irônico de tudo, eles dariam qualquer coisa para voltar no tempo e escutar você. Mas o tempo, assim como a verdade, não faz concessões. Estar certo deveria ser uma vitória, mas na realidade é um fardo, porque ninguém quer ouvir verdades desconfortáveis antes de estarem preparados para aceitá-las. O preço de enxergar além da ilusão é a solidão. Você viu o que estava por vir, tentou abrir os olhos deles, tentou oferecer uma chance de mudança antes que o desastre acontecesse. Mas em vez de gratidão, recebeu desprezo. Foi ridicularizado, marginalizado, tratado como um intruso na narrativa confortável que eles escolheram acreditar. E então, quando tudo desmorona, quando a máscara cai e as mentiras se desnudam, eles voltam. Mas agora não é com risos ou zombarias. É com olhos cheios de arrependimento, com a voz embargada de quem percebe que desperdiçou o tempo, zombando da única pessoa que realmente sabia o que estava acontecendo. Mas aqui está o problema. Arrependimento não reverte o passado. E para você, a dor de ter sido desacreditado ainda está fresca demais. Eles querem saber como sair da bagunça que criaram, mas você já seguiu em frente. Preste muita atenção, porque isso não é por acaso. Grandes bênçãos estão chegando na sua vida. Se você está assistindo a este vídeo, é porque o universo está te enviando um sinal poderoso. Algo incrível está prestes a acontecer, e entre essas bênçãos pode estar algo que você sempre sonhou, a chave da sua nova casa. Sim, este pode ser o ano da sua virada, o momento em que tudo começa a se alinhar ao seu favor.
Agora, quero te dar uma oportunidade de manifestar sua gratidão ao universo. Se essa mensagem ressoou com você, envie um "valeu demais" com um valor de até R$ 100. Esse gesto não é apenas uma contribuição, mas um ato de confirmação, uma maneira de dizer: eu estou pronto para receber minhas bênçãos. Então, clique no botão "Valeu demais" agora e escreva nos comentários: minha vitória já é certa. Esse é o seu compromisso com o que está por vir. E acredite, o universo já está trabalhando ao seu favor. Ser um visionário não é um dom leve de carregar. Enquanto os outros se perdem no caos, você já está quilômetros adiante, navegando por águas que eles sequer sabem que existem. E agora, quando eles finalmente veem seu valor, você já não precisa mais da validação deles. No início, suas palavras foram recebidas com indiferença. Olhares de deboche, risadas disfarçadas, respostas curtas que diziam: você está exagerando. Mas agora, o que era barulho virou silêncio. Um silêncio carregado de peso. Um silêncio que grita mais alto do que qualquer discussão. O que mudou? A realidade. A verdade que você sempre falou agora é impossível de ignorar. O medo que eles sentem não é só pelo que está acontecendo, mas pelo que isso significa. Que eles estavam errados e você certo. A ironia é cruel. Eles poderiam ter evitado esse destino se tivessem escutado, mas em vez disso, escolheram o orgulho. E agora, o orgulho se tornou a corrente que os prende ao arrependimento. Não podem voltar atrás, não podem apagar as palavras que disseram, as vezes que te ridicularizaram, os momentos em que preferiram a mentira confortável à verdade incômoda. O peso disso os sufoca. Eles querem te procurar, mas não sabem como. Querem pedir ajuda, mas a vergonha os paralisa. E você? Você observa de longe, não porque quer vê-los sofrer, mas porque já aprendeu que algumas lições só são compreendidas na dor. Você os vê tentando encontrar um caminho, tropeçando na própria arrogância passada, e percebe que, às vezes, a melhor resposta para o arrependimento deles é o silêncio. O mesmo silêncio que eles usaram para te ignorar. A verdade nunca foi o que as pessoas procuravam. O que elas querem, no fundo, é conforto. Querem ouvir que tudo ficará bem, que suas escolhas foram certas, que não há nada com o que se preocupar. Mesmo quando a casa está pegando fogo, preferem fechar os olhos e fingir que o cheiro de fumaça é só imaginação. E quando alguém como você aparece e aponta o perigo, você se torna o inimigo. Porque ninguém quer acordar de um sonho confortável, mesmo que seja um pesadelo disfarçado. A negação é uma defesa natural. É mais fácil ignorar os sinais de alerta do que aceitar que mudanças são necessárias. Aceitar a verdade significa assumir que erraram, que confiaram nas pessoas erradas, que tomaram decisões baseadas em ilusões. E isso dói. Então, ao invés de ouvirem você, preferem se cercar de vozes que os confortam, que reafirmam suas crenças erradas. Preferem seguir quem diz o que querem ouvir e não quem fala o que precisam saber. Mas a ilusão tem prazo de validade. E quando a realidade se impõe, quando todas as mentiras colapsam, a primeira coisa que fazem é buscar a verdade. A mesma verdade que rejeitaram antes. Mas o problema, a verdade não espera. E muitas vezes, quando percebem isso, já é tarde demais. O mundo não escuta os sábios. O mundo escuta os barulhentos. Aqueles que falam com confiança, mesmo sem saber do que estão falando. Aqueles que vendem ilusões com palavras bonitas e discursos vazios. O barulho sempre vence a razão, pelo menos no começo. Você tentou alertar, tentou mostrar que nem tudo que reluz é ouro. Mas sua voz não era alta o suficiente para competir com o espetáculo das mentiras bem contadas. E então, a verdade aconteceu. As pessoas que foram enganadas agora olham para os destroços e percebem que as promessas vazias nunca tiveram substância.
Os líderes que seguiram desapareceram, os amigos que garantiram que tudo daria certo sumiram, e as certezas desmoronaram. Agora, no meio do caos, suas palavras ecoam na mente deles. Porque a verdade tem uma qualidade que a mentira nunca terá. Ela sobrevive ao tempo. E agora? Agora eles querem te ouvir, querem aprender com você. Mas o problema é que você já não precisa mais ensinar, porque sabedoria não se impõe. Ela apenas existe, esperando ser descoberta. E os que ignoraram antes terão que encontrar o caminho por conta própria. Desde os tempos antigos, aqueles que enxergam além do óbvio são ridicularizados. Profetas foram chamados de insanos, cientistas foram perseguidos, visionários foram desacreditados. A história sempre se repete. Quando alguém vê a verdade antes dos outros, sua voz não é celebrada, mas silenciada. Você viveu isso na pele, quando tentou alertar, quando ousou falar o que ninguém queria ouvir, recebeu risadas, olhares de deboche, desprezo disfarçado de superioridade. O problema nunca foi o que você disse, mas o medo que suas palavras provocaram. Porque quando a verdade chega cedo demais, a ignorância a trata como loucura. Mas o tempo tem um jeito cruel de fazer com que os tolos engulam suas próprias palavras. Um dia, o mundo que zombou de você começa a perceber que o que parecia exagero era, na verdade, previsível. Cada alerta que você deu, cada sinal que apontou, cada previsão que fizeram questão de ignorar se materializa diante dos olhos deles. O que antes era impossível agora é inegável. As pessoas que te chamaram de paranoico agora repetem exatamente o que você disse, só que tarde demais. O caos já aconteceu. E a única coisa que resta para eles agora é o arrependimento. E você? Você já não precisa provar nada. A realidade já fez isso por você. O que antes era considerado delírio, agora é tratado como conhecimento. Mas o mais irônico é que os mesmos que zombaram de você querem sua orientação, querem saber o que fazer agora, querem entender o que não conseguiram enxergar antes. Mas será que merecem a resposta? Será que merecem o privilégio de ouvir de novo o que já foi dito e desperdiçado? Isso já não é um problema seu. Você seguiu em frente. E agora, quem ficou para trás terá que lidar com o peso de suas próprias escolhas. O desespero tem um cheiro próprio. Ele se revela nos olhares vacilantes, nos silêncios prolongados, na hesitação de quem percebe tarde demais que errou. Eles precisam de ajuda. Mas a ironia cruel da vida é que a ajuda já havia sido oferecida muito antes e foi ignorada. Agora, sem saída, sem direção, sem ninguém para guiá-los, eles olham para você como se você fosse a única bússola capaz de tirá-los da escuridão. O problema? O tempo que eles desperdiçaram te ridicularizando é o mesmo tempo que custou a chance de evitar o colapso. Antes, eles tinham todas as oportunidades para escutar, mas em vez disso, te descartaram. Optaram por seguir vozes que diziam o que queriam ouvir, não o que precisavam saber. A segurança falsa parecia mais confortável do que a verdade incômoda. Mas agora o conforto se desfez, e tudo o que restou foi a dura realidade. E essa realidade não tem piedade. Eles voltam para você, não porque te respeitam, mas porque precisam de algo que só você pode oferecer: clareza. Mas clareza não é caridade, e sabedoria não é uma recompensa para os tolos. Você observa de longe, sem pressa para responder, porque a maior lição que a vida ensina é que não há aprendizado sem dor. Eles querem um atalho, um caminho fácil para escapar do buraco que cavaram. Mas algumas lições precisam ser sentidas para serem aprendidas. E agora, enquanto tentam desesperadamente recuperar o tempo perdido, percebem que nem todas as respostas vêm quando é conveniente. Algumas vêm quando já não há mais nada a ser feito. A verdade nunca foi o problema.
O problema sempre foi o ego. A lógica estava diante deles, clara, direta, impossível de refutar. Você apresentou os fatos, fez as perguntas certas, mostrou os caminhos errados que estavam prestes a tomar. Mas, ao invés de refletirem, ao invés de se permitirem aprender, escolheram o orgulho. Porque admitir que estavam errados significaria aceitar que alguém sabia mais do que eles. E para mentes pequenas, isso é insuportável. O ego deles não permitiu. Preferiram se agarrar a uma mentira confortável do que aceitar uma verdade inconveniente. O ego é uma prisão invisível, uma cela construída pelas próprias mãos. E foi nessa cela que eles decidiram permanecer, te desprezando por tentar libertá-los. Quando você avisou, eles riram. Quando você apontou os riscos, te chamaram de negativo. Quando você demonstrou que o caminho que estavam seguindo era uma armadilha, acusaram você de não querer ver o sucesso deles. Mas a realidade não tem paciência para vaidades humanas. Mais cedo ou mais tarde, a verdade se impõe. E quando o mundo que construíram baseado em ilusões começa a desmoronar, o que sobra é um desespero silencioso, um pedido de socorro que eles não têm coragem de expressar. Agora, eles encaram as consequências de suas escolhas. O erro que cometeram não foi falta de inteligência, mas falta de humildade. Eles achavam que sabiam mais. Achavam que estavam certos porque a maioria estava do lado deles. Mas a verdade não funciona como uma eleição. Não é a opinião popular que define o que é real. A lógica não precisa de aprovação, ela simplesmente é. E agora, o orgulho que os impediu de ouvir também os impede de pedir ajuda. Mesmo precisando desesperadamente de uma saída, eles preferem sofrer em silêncio do que admitir que estavam errados o tempo todo. E você? Você assiste tudo acontecer, sem precisar dizer nada. Porque o ego deles não apenas os cegou para a verdade, mas também os isolou da única pessoa que realmente poderia ajudá-los. O tempo, que antes parecia um aliado, agora é um inimigo impiedoso. Cada dia que passa, sem que assumam seus erros, é um dia a mais vivendo no desastre que criaram. Mas alguns aprendem da pior forma. E talvez esse seja o preço que precisam pagar para, enfim, entender que a arrogância nunca salvou ninguém. A verdade nunca machuca. O que machuca é a resistência contra ela. A dor não vem do que é real, mas da luta para evitar enxergar o que sempre esteve ali. Eles não rejeitaram você porque estavam certos e você errado. Rejeitaram porque, no fundo, sabiam que havia algo verdadeiro no que você dizia, mas não estavam prontos para lidar com isso. O medo da verdade os paralisou. Era mais fácil se esconder atrás de ilusões, criar justificativas, se convencer de que tudo estava sob controle. Aceitar a verdade significaria mudar, e mudar exige coragem. Uma coragem que eles nunca tiveram. Então o que fizeram? Atacaram você, ridicularizaram sua visão, te chamaram de dramático, negativo, exagerado. Porque era mais fácil pintar você como o problema do que admitir que estavam se afundando. Eles escolheram seguir vozes que confortavam, que diziam o que queriam ouvir, que os mantinham na ilusão. Mas a verdade não precisa de aceitação para existir. Ela continua ali, imutável, esperando o momento certo para se impor. E quando esse momento chega, a dor da realidade é muito maior do que qualquer desconforto que teriam sentido se tivessem escutado você antes. Agora, sem mais desculpas, sem mais distrações, sem mais mentiras para se esconder, eles encaram o que sempre temeram. O que antes parecia uma ameaça agora é a única coisa que pode salvá-los. Mas será que merecem essa segunda chance? Será que merecem ouvir novamente o que já foi dito e ignorado? Porque o medo da verdade os levou a perder tempo, oportunidades e até mesmo relacionamentos. E alguns erros simplesmente não podem ser desfeitos. Eles olham para você agora com um respeito que antes não existia.
Mas será que vale a pena oferecer a mesma sabedoria para quem a jogou fora antes? E você? Você não tem pressa para decidir, porque a verdade sempre esteve ao seu lado. E não importa quantas voltas o mundo dê, ela sempre vence. O verdadeiro inimigo nunca foi você. Nunca foi o que você dizia. O verdadeiro inimigo foi o medo deles, a recusa em crescer, a incapacidade de encarar a realidade. Agora, cabe a eles decidir se finalmente terão coragem para enfrentar o que sempre fugiram, ou se continuarão presos na própria negação. Mas, dessa vez, sem ninguém para avisá-los do que está por vir. A sabedoria tem um preço, e muitas vezes esse preço é a solidão. Saber demais, enxergar demais, entender demais, faz com que você se torne uma ameaça para aqueles que vivem na ilusão. No início, você tenta compartilhar o que vê, tenta mostrar o que está por trás das aparências, tenta alertar sobre o que está por vir, mas ao invés de gratidão, recebe distância. Eles não querem alguém que os faça pensar, querem alguém que os distraia. Não querem ser desafiados, querem ser confortados. Então, aos poucos, você percebe que sua presença incomoda, que sua verdade fere e que a única saída é o silêncio. A ironia é cruel. Enquanto os cegos se unem para reafirmar suas falsas certezas, o sábio se isola com sua visão clara da realidade. Você vê padrões que ninguém percebe, entende os ciclos que todos ignoram, enxerga os caminhos que outros ainda nem sabem que existem. Mas em vez de ouvirem, preferem te afastar. Porque a verdade obriga à mudança, e a mudança assusta. Então, ao invés de encararem a própria ignorância, preferem te rotular como estranho, exagerado, alguém difícil de lidar. No fundo, não é você quem está fora do lugar. São eles que não suportam encarar o próprio reflexo nas verdades que você diz. Mas a solidão do sábio não é uma prisão, é um refúgio. No silêncio, você encontra clareza. Sem as distrações do mundo, você percebe o que realmente importa. Enquanto eles se afundam em erros repetidos, você cresce. Enquanto eles negam a realidade, você a domina. E com o tempo, aqueles que te rejeitaram começam a perceber algo estranho. Você não caiu como previram. Você não fracassou como esperavam. Pelo contrário, você prosperou. Você continuou avançando enquanto eles ficaram presos nas próprias escolhas ruins. E então, o medo se instala. O medo de que talvez, só talvez, você estivesse certo o tempo todo. E agora, eles querem te ouvir. Querem entender como você sobreviveu, como previu o que ninguém viu, como saiu ileso de um desastre que engoliu a maioria. Mas será que merecem essa resposta? Porque quando tiveram a chance de te ouvir, preferiram te ignorar. Quando puderam caminhar ao seu lado, preferiram se afastar. Agora querem retornar, mas já não há mais espaço para eles. Porque o exílio do sábio não é um castigo, é uma escolha. A escolha de seguir sozinho, pois a solidão ao lado da verdade é sempre melhor do que a companhia dos que vivem na mentira. A máscara que usaram para esconder a verdade começa a rachar. As mentiras que sustentavam suas ilusões agora pesam demais para carregar. E um a um, eles percebem que tudo o que acreditaram era falso. Tudo o que ignoraram era essencial. E tudo o que zombaram era exatamente o que poderia tê-lo salvado. Mas o problema não é apenas a verdade finalmente se impondo. O problema é que quando isso acontece, você já não está mais lá para vê-los quebrar. Eles agora entendem tudo o que você tentou dizer, mas o tempo que tinham para te escutar já passou. Você seguiu em frente. Você cresceu, evoluiu, prosperou. E eles ficaram para trás, presos no próprio atraso. O mais doloroso para eles não é apenas estarem errados, mas saberem que nunca mais terão acesso ao que antes rejeitaram. Eles tentam se reaproximar, tentam fingir que nunca duvidaram, que nunca debocharam, que sempre acreditaram. Mas você vê através disso, porque a verdade não precisa ser anunciada.
Ela se sente. E você sente que agora não é mais sobre aprender com você, mas sim sobre tentar reparar um erro irreparável. Eles não querem sabedoria. Eles querem uma chance de aliviar a própria culpa. Mas algumas portas, quando se fecham, nunca mais se abrem. E então, eles assistem de longe. Observam você continuar sua jornada, alcançar o que parecia impossível, prosperar onde diziam que você fracassaria, e tudo isso sem precisar deles, porque a maior vitória não foi provar que estava certo. A maior vitória foi perceber que você nunca precisou da validação deles para ser quem sempre foi. Agora, enquanto eles lamentam o tempo perdido, você vive sem olhar para trás. Porque a verdade é essa: quando a máscara cai, já não há mais nada a ser dito. Eles ignoraram, riram, desacreditaram. Viraram as costas quando você tentava avisá-los. E agora, de repente, querem te ouvir. Agora que as ilusões desmoronaram, que as mentiras perderam força, que a realidade mostrou sua face mais cruel, eles querem respostas. Mas a verdade, aquela mesma que tentaram evitar, já não precisa ser dita, porque a vida já ensinou tudo o que você tentou explicar. O que antes era uma opção agora se tornou uma sentença. E por mais que tentem, não há mais nada que você precise acrescentar. A ironia é amarga. Eles passaram tanto tempo ignorando sua voz que agora percebem que o silêncio dói muito mais. Porque a pior resposta não é um "eu avisei". A pior resposta é a ausência total de palavras. Você não precisa mais explicar, justificar, insistir. Eles já sabem. Sabem que erraram. Sabem que escolheram o caminho errado. Sabem que poderiam ter evitado o que estão vivendo agora. Mas a dor do arrependimento nunca vem cedo. Ela só chega quando não há mais como voltar atrás. E você apenas segue em frente, sem rancor, sem necessidade de vingança, sem desejo de provar nada, porque a verdadeira justiça não vem de palavras, vem do tempo, e o tempo já fez seu trabalho. Agora, enquanto eles buscam uma forma de recomeçar, você já está em outro nível, inalcançável para aqueles que te desprezaram. E essa é a lição final. O sábio nunca precisou ser ouvido. Porque no fim, a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo que doa.